Oi, meus amores, tudo bem, gente? Eu tô começando hoje o primeiro vídeo do meu blog. E eu queria começar com a coisa que mais me marcou nesses meus 31 anos de vida. Como é ser mãe de anjo. Como foi a minha trajetória com o Luca, tudo o que aconteceu, os planos que eu tinha, tudo que eu senti, tudo que eu sinto até hoje. Vou contar pra vocês como eu me sinto e como é difícil. Eu conheci o meu marido e logo depois de 3 meses a gente já queria ter um filho. Eu tenho um filho mais velho de 12 anos, Cauã, que por ironia do destino e muita dificuldade na época eu não consegui criá-lo. Então ele mora com a minha irmã e o meu sonho sempre foi ser mãe, poder ser mãe, criar, trocar, poder educar, poder ficar acordada à noite, ver os primeiros passos, aprender a falar, detalhes, coisas que eu não consegui com o Cauã. E aí a gente, quando eu conheci meu marido, a gente depois de 3 meses eu falei pra ele que eu queria ter um filho. E ele também já é pai. Vou tirar o óculos porque eu acho que fica melhor. E a gente quis muito ter um filho, né? E foi isso que aconteceu. Passou acho que um mês e meio depois, no dia 31 de dezembro, descobri que eu tava grávida, de 2017. Foi um sentimento que eu não sei nem explicar pra vocês. Uma emoção tão grande de que um sonho realizado, que eu poderia realizar, que tava podendo realizar aquele sonho. Uma mistura de sentimento, de medo, como que seria, como que eu ia ser mãe, poder cuidar, poder fazer tudo diferente. E assim foi. Primeiro mês, segundo mês, tudo muito bem, sempre fazendo os tratamentos, assim, passando com o ginecologista, fazendo pré-natal, fazendo ultrassom. Eu fiz muitos ultrassons, assim, tipo, até que descobri com 16 semanas que eu era um menino. Foi quando eu decidi colocar o nome de Luca. E foi quando a gente veio morar aqui no apartamento, né? E eu falei para meu marido, eu quero fazer um quarto lindo. E a gente fez, colocamos papel de parede, compramos o berço do jeito que eu queria. Tudo foi do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. E desculpa. Foi tudo lindo, assim. Só esperava por ele chegar. A gente comprou todas as roupas, tudo bonito, tudo lindo. Quando eu fiz 35 semanas, eu decidi lavar tudo, porque eu ia fazer um parto, um parto cesárea, porque eu queria operar para não ser mais mãe, olha. Porque eu tinha medo de ser mãe de um monte de filho e não poder dar a estrutura que eu acho que uma criança precisa financeiramente. Eu acho que nem tanto de amor, mas financeiramente, de dar uma boa escola, uma boa roupa, boas coisas, sabe? Assim, que eu sempre pensei, sempre sonhei. Quando passou o tempo, tudo, aí eu lavei com 35 semanas na terça-feira. Eu lavei as roupas dele, tudo bonitinho. Quando foi na quarta-feira secou. Eu passei na quarta-feira mesmo, tudo só esperando ele. E quando
Eu já tava pra fazer 36 semanas de gestação. Eu tinha que ir no hospital pra fazer uma consulta, última consulta pra marcar a cesariana, né? E aí eu fui. E quando eu chego lá, eu pedi pra médica, falei assim, eu quero fazer o último ultrassom pra saber se tá tudo bem, né? E quando chegou lá, a gente fez o ultrassom. E o médico, aí tava eu, a minha mãe e o filho mais velho do meu marido, de outro casamento, o Eric. E E aí quando o médico bateu o ultrassom, ele falou pra mim assim, você já fez algum ultrassom antes? Eu falei, sim, ela. Ele falou assim, mas seu bebê tá muito grave, seu filho tá muito grave. Ele tá muito doente. Você vai ter que voltar com a sua médica. Eu falei, mas como assim? Ele falou, ele tá muito mal. Volta com a sua médica. Isso daí eu já fiquei com 1001 sentimentos. Comecei a chorar. Minha mãe começou a chorar. E, enfim, voltei pra sala da médica dia 19 de julho. 19 de julho. E voltei na sala da médica. E a médica falou pra mim, olha, Débora, não tem como você fazer a sua cesárea aqui, porque o seu bebê tá com uma malformação no coração e com muita água na barriga, e não sabe como que você não descobriu isso antes, porque tá muito grave. Se ele nascer, você tem que nascer, ele tem que nascer no hospital onde tem uma UTI natal, porque ele vai sair, ele vai ter que passar por uma cirurgia assim que ele nascer e tal, então você não pode ganhar ele em qualquer lugar, então eu vou te encaminhar para o Hospital das Clínicas ou para o Hospital São Paulo, você vai ter que ir lá, enfim. O mundo acabou ali. Mas eu tava com medo. Aí eu liguei pro meu marido, que tava trabalhando, falei pra ele, fui pra casa da minha mãe. Eu acho que eu fiquei tão nervosa que minha pressão subiu. Eu comecei a passar mal, vomitar. E meu marido me levou pro hospital, pra outro hospital. Quando chegamos lá no hospital público, a médica super gente boa, viu que... Lembro como se fosse hoje o nome dela, Flávia, a doutora Flávia. E ela me viu muito nervosa, ela não deixou meu marido entrar na sala, porque ela viu que ele me deixava muito nervosa, porque ele não acreditava, ele falava, não, esse médico deve estar louco. Como? Você fez um monte de ultrassom, um monte de coisa. Não, esse médico deve estar louco. E com isso, ele me deixou muito mais nervosa, porque ele parecia que ele estava duvidando de mim, e ele estava nervoso, eu estava nervosa, e minha pressão subiu, eu vomitava, minha dor de cabeça parecia que tinha alguém aqui em cima da minha cabeça, tanto que doía. E eu fui pro médico, pro hospital. Aí essa doutora Flávia escutou o coraçãozinho dele, tava batendo, tudo normal, isso no dia 19, numa quinta-feira. Quando a gente fez o... Aí ela falou, aí eu expliquei toda a situação pra ela, ela falou assim, olha, isso foi no Santa Marcelina de Itaquera. Ela falou assim, tem um médico que ele é daqui, ele tem uma clínica em Tucuruvi, que é só sobre isso, só sobre o coração, sobre não sei o que. Eu vou mandar mensagem pra ele e contar o seu caso pra você se internar lá e você ganhar o seu bebê lá. Lá ele vai te ajudar, vai receber seu filho assim, já vamos fazer uma cesárea de emergência e tal, tudo bonitinho. E então você vai tomar um soro agora pra parar de vomitar e dor de cabeça. Até você terminar, ele já me deu a resposta. Aí, tipo, uma esperança no meu coração, né? Do grande. E aí, nisso, quando eu terminei de tomar o soro, realmente ela veio com a resposta, com uma via pra me se internar. Isso era na quinta noite, tipo, era meia-noite, 1h da manhã. E aí, quando foi Aí ela me deu uma guia falando pra me se internar no sábado, meio-dia, que eu tinha que ir nesse hospital. Passou o endereço bonitinho que eu já ia pra ganhar o Luca lá, né? E vim pra casa. Tomei banho quando chegamos. E eu lembro que quando foi umas 2 para 3 horas da manhã,
o Luca deu tipo um chute muito forte. E eu ainda falei pro meu marido assim, nossa, ele tá bravo, acho que ele tá bravo porque falaram que ele tá doente. Ai, gente, como é difícil, olha. E aí me deu fome. Eu levantei, tinha macarrão, comi um prato de macarrão, deitei e dormi. E por incrível que pareça, no outro dia, dia 20 de julho, dia do aniversário do meu marido, era o dia da minha consulta do pré-natal, perto aqui de casa. E eu fui. Cheguei lá, a médica tentava escutar o coração dele, não conseguia. Mas como era posto, então ela não podia fazer muita coisa, pediu pra mim ir pro hospital. Eu fui pro hospital aqui perto de casa, chegamos lá, não conseguia, que susto. Chegamos lá, não conseguimos escutar o coração dele, só que lá eles não tinham ultrassom. E até que o médico pediu pra mim ir numa clínica particular, se eu tinha condições pra ir numa clínica particular, pra fazer um ultrassom, pra saber se estava tudo bem com o bebê, com o Luca, porque eles não conseguiam escutar o coração. Só que eu já sabia, porque ele não mexia. E o Luca, ele mexia muito. Mexia muito, tipo, ele era muito agitado. E eu falei pro meu marido, ele não tá mais vivo. Eu sei que ele não tá mais vivo. Aí eu falei pra ele, a gente mora em Guarulhos. Aí eu falei, vamos lá pra Guaianás. Vamos na minha mãe buscar ela pra gente fazer ultrassom, porque eu quero que minha mãe vai comigo. E isso aconteceu, a gente foi lá buscar ela. Chegamos numa clínica, fomos atendidos. E eu nem falei nada pro médico. Falei, a gente vai fazer um ultrassom. E na hora que pôs o ultrassom, ele falou assim, você veio de algum hospital? Eu falei, sim. Ele porque o seu bebê tá em óbito. Desde as 3, 4 horas da manhã, que foi a hora que eu senti que ele chutou. Eu não podia escutar, mas a pior, eu acho, de tudo isso. E aí, depois de o médico falar que o médico do ultrassom falar que o Luca tava morto, eu resolvi ir pro hospital que eu já tinha ido, que era o Santa Marcelina de Itaquera. E aí eu pedi pra minha irmã ir comigo, liguei pra minha irmã na hora, minha irmã falou que me encontrava lá. E aí a gente foi pra lá, né? Aí só podia entrar uma pessoa, meu marido não entrou. A gente se internou 5 horas da tarde do dia 20. E começou um processo, né, de aborto, né, que fala pra tipo, um parto forçado, né, induzindo o parto, porque conforme não tava na hora, não tava com dilatação, não tava com nada, e eles não podiam fazer um parto cesárea, porque já tinha um tempinho já de horas que o Luca tava morto. E se fizesse um corte na minha barriga, o perigo de eu pegar uma infecção hospitalar era muito grande. Conforme passasse o corpinho dele, ficasse alguma pele, alguma coisa, me costurasse, eu poderia ficar com uma infecção e acabar morrendo também. Então eles conversaram muito comigo que o melhor pra mim era o parto normal, por mais que o bebê já tava morto, com quase 3 quilos. Tava com 3 quilos e 100. E então era melhor. E aí a gente começou o parto, induzir o parto com o Citotec. Aí eles começaram a aplicar Citotec de 2 em 2 horas pra começar a dilatar, né, o útero, pra expulsar o feto, porque ele já tava morto, né, o bebê não tinha mais vida, então ele não se mexia, então eu teria que fazer o trabalho todo sozinha. E assim foi. Quando foi. Passou sexta-feira a noite toda, sábado o dia todo. E eles colocando Citotec de 2 em 2 horas.
Eu acho que foi mais ou menos uns 8 Citotex que eles colocaram por dentro, por baixo, nada por... Não tomei nada, só por baixo. Aí quando foi no dia 21 à noite, no sábado à noite já, umas 10 horas da noite, eles me colocaram no soro. Que foi quando eu comecei a sentir dor e a dilatar. Quando foi 00:01, o Luca nasceu. Sem vida. Sem chorar. E o médico perguntou se eu queria ver ele. Eu falei que sim, que queria, se eu poderia ficar com ele um pouco. Ele falou que sim, que eu só não poderia segurar por conta do... que ele tava sem pele já, né? Tava todo sem pelezinha porque foi desmanchando. E aí eu peguei e falei, tá bom. Aí deixaram comigo, eu tenho muitas fotos com ele. E depois levaram ele. Eu fui pra um quarto. E ali foi os piores momentos também, porque você fica ali, aquele processo todo, de muitas horas, tipo, mais de 48 horas. Do lado de mães que estão parindo seus filhos com vida. Então você vê mãe dando a luz, com filhos chorando, dando mamar, e isso não estava acontecendo comigo. Isso era muito doloroso. Isso era muito doloroso, muito doloroso, muito doloroso. Aí até que eu fui pro quarto, como foi parto normal, eu não levei pontos, nada. Depois de 12 horas eu tive alta no domingo mesmo. 6 horas da tarde eu tive alta no domingo. E, na verdade, eu tive às 3, só me deixaram sair às 6 por causa dos papéis. E nisso meu marido já tava no ML resolvendo as coisas do Luca, pro sepultamento, pro enterro. E eu ia conseguir enterrar o meu filho, porque é isso que eu queria. Quando passou, a gente, depois de tudo que aconteceu, eu fui pra casa da minha mãe, dormi lá de manhã. O enterro do Luca foi 10 horas da manhã, a gente sepultou ele, enterramos ele. E de tudo isso que aconteceu até aqui, que eu tô te contando, da história, sair do hospital foi o mais difícil. Foi muito difícil. Foi o mais difícil, é pior do que enterrar. Foi sair do hospital sem ele nos braços. Depois disso eu fui pra casa, naquela noite mesmo, e eu fiquei muito mal, porque eu sentia que não ia curar aquela dor não ia passar nunca, tipo, não tinha o que passava. Eu ficava com o sentimento de que eu tava aqui dentro de casa e eu queria estar na rua. Quando eu tava na rua, eu queria vir pra casa. E o quarto dele tava todo pronto. E eu pedi pro meu marido não mexer no quarto, que eu queria fazer isso. E mesmo depois que ele morreu, acho que depois de uma semana, eu falei pro meu marido que a gente teria outro filho, que eu ia precisar ter outro filho. E futuramente, né, não naquele momento. E passou. Eu que, depois de umas 2 semanas que eu abri o quarto dele, e foi quando eu resolvi, falei pro meu marido, a gente vai guardar tudo, vamos desmontar só o berço, colocar o guarda-roupa pro lado do papel de parede, pra mim não ficar olhando tanto, vamos guardar as roupas dele tudo numa mala, e vamos guardar debaixo da cama, pra quando a gente tiver outro filho, a gente usar tudo novo. A gente comprou tudo, se for um menino, e se for uma menina, a gente usa as roupinhas pra ficar em casa. Aí a gente tinha comprado tudo numa loja só, graças a Deus. Então aí lá a gente conseguiu devolver muita coisa, tipo, coisas que bolsa, coisas que não lava, sabe? Aí quando a gente engravidou de novo da Isa, a gente fomos lá e pegamos tudo da cor rosa. E foi isso.
Eu fiquei, acho que umas 2 semanas bem assim, sem saber o que estava acontecendo, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo ali. Eu não conseguia, tipo, saber, tipo, era tudo muito estranho. E as pessoas não falavam sobre o assunto, ninguém me perguntava. E eu queria falar sobre o assunto, queria desabafar, eu queria soltar aquilo, mas eu não tive. Minhas amigas não falavam sobre o assunto. E aí eu comecei a sentir dó de mim. Eu sentia dó de mim, muita dó de mim. Eu falava, meu Deus, por que eu? Tipo, por quê? Eu queria que as pessoas tivessem dó de mim ali naquele momento. E isso foi passando, foi passando. E quando fez 2 meses que o Luca faleceu, eu falei pro meu marido que eu queria engravidar de novo. Porque senão eu não ia conseguir prosseguir minha vida. Eu precisava daquilo. Foi quando a gente tentou e tudo. E aí veio a gente descobriu que tava grávida. Nossa, que sensação horrível. Vocês não têm noção, cara. Eu fiquei com muito medo mesmo. Quando eu engravidei, eu achei que eu ia ficar bem, mas não, eu fiquei pior. Mas eu guardava pra mim. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo de não amar aquela criança. Eu não sabia se era menino ou menina, mas eu fiquei com medo de não, sabe? Eu não vou amar essa criança como eu amei o Luca. Não é o Luca. Se essa criança morrer, se acontecer tudo de novo, o que eu vou fazer da minha vida? E, enfim, e ficou esse sentimento dentro de mim o tempo todo. Durante muito tempo, assim. Quando a gente descobriu que era uma menina, assim, foi o meu sonho ter menina. E aí eu falei, eu vou tentar reerguer. Comecei, tipo, a organizar, procurar sempre fichar de bebê, coisas que eu não fiz com o Luca. Comecei a organizar tudo e tal, envolver mais a família. Tanto que quem escolheu o nome foi a minha família. A gente fez, tipo, uma votação, tipo, coisas assim para tentar seguir. Mas dentro de mim eu tava destruída. E com isso eu comia muito. E engordei 30 quilos da gravidez dela, porque eu comia muito. Eu tava numa depressão que eu não sabia que era uma depressão. Eu tava com raiva de Deus, com uma raiva muito grande de Deus. Eu não entendia o porquê Deus estava fazendo tudo aquilo comigo. Por que Ele tirou o Luca, por que Ele me deu a Isa. Enfim, era tudo muito novo pra mim. E as pessoas sempre falavam pra mim, tá vendo? Deus sabe de todas as coisas. Foi melhor assim. Ai, era porque era pra ter sido assim. E eu não conseguia entender, eu não aceitava isso. E isso não se fala pra uma mãe que enterrou um filho que foi melhor assim. Porque a gente não é melhor assim. O melhor seria se minha gravidez tivesse prosseguido e o Lucas tivesse nascido com saúde e ele estivesse aqui hoje, sabe? Eu tô realizando, quebrando tudo e tal. Isso sim seria melhor assim. Aconteceu, entendeu? Nós nunca vamos saber o propósito de tudo. Mas eu não acredito que Deus queira ferir alguém a esse ponto de enterrar um filho. Só quem enterra um filho sabe como que é uma dor. Independente dele ter nascido, independente de qualquer coisa, o amor que você transforma, o sonho que você transforma é muito grande. Os seus planos, os seus sonhos. Meus sonhos foi interrompido de uma maneira muito bruta. E eu não sabia prosseguir com aquilo. E eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu peguei muita raiva de Deus. Eu não queria mais falar de Deus. Eu fiquei de mal de Deus. Eu não falava, mas eu sempre tive uma fé muito grande de olhar para esse celular aqui e falar, nossa, que celular lindo que Deus preparou para mim. Sempre foi assim, aí eu parei de falar de Deus. Eu peguei raiva, eu fiquei com raiva. E eu falei, não posso prosseguir com isso. E foi quando a Isa nasceu. E eu renasci, gente. Foi lindo. Só que ainda há muito tempo eu ainda ficava com aquele medo durante tempo. Foi quando eu falei, não, eu vou voltar à minha vida, eu vou tentar ser eu de novo, porque eu sou uma pessoa muito ligada no 220, eu tava morta, cansada, ninguém me via fazendo nada, eu sempre me via cansada, triste pelos cantos, não era uma pessoa alegre e eu não sou assim. E eu falei, eu vou voltar a ser o que eu era, e voltei. Fui tentando, foi quando eu comecei a treinar em casa e tudo e tal.
E aí foi se passando, e a gente estamos aqui hoje. Eu não sei ainda os propósitos de Deus, qual é os planos de Deus para a vida do meu filho. Eu não sei o que foi aquele anjo lindo que Deus me deu, mas eu sei que não foi melhor assim pra mim. Pode ter sido pra ele, mas pra mim não foi como mãe. Não sei quanto tempo, quantos anos vai demorar pra mim conseguir liberar essa dor do meu coração, essa tristeza que só quem é mãe de anjo sabe como dói. E é isso, gente. Essa é a minha história e do Luca. E o Luca foi o meu maior sonho do mundo. Eu amo a Isa. Minha paixão, vocês sabem disso. A Isa é um anjo que transformou a minha vida. Mas o Luca marcou a minha vida, a minha história. Eu acredito que eu estou aqui hoje graças a ele. E eu nunca vou esquecê-lo. Ele sempre será o meu filho. Eu sempre falarei dele. Sempre falarei. Eu tenho o Luca como filho, o meu anjo da guarda. Que um dia eu vou reencontrar e viver esse sonho lindo com ele. E é isso. Eu sempre escutei esse louvor, eu acho que lembra muito a minha história. E eu acho muito lindo. E eu quero cantar pra vocês. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu sei que Deus me ama. Eu acredito que não foi dele. Essa dor não é dele. E hoje a minha fé tá de volta. Aos poucos ela se constrói. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus. Eu adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus meu, Deus sou, bendito seja o nome do Senhor. Pra Ele a glória, pra Ele a honra. Essa é a minha história. A história do meu Luca, que eu tanto amo. Essas lágrimas aqui não são de dó,
de saudade do que eu ia viver com ele. Essas lágrimas são de incertezas e de uma dor que permanece aqui. Beijo, amigas. Obrigado por tudo. Obrigado por estarem aqui comigo, mudando a minha vida. E foi assim que você deixou uma saudade muito grande, meu filho. Tudo prontinho à sua espera. Mas Deus tinha os planos diferentes para ti. Eu te amo. E além de tudo que posso imaginar, eu sempre lembrarei de ti. Você faz parte da minha história e eu sou muito, muito grata por ter tido você em minha vida. Mamãe te ama. Nunca deixe de olhar por nós. Fique com Deus, meu lindo. Te amo.